A pergunta de hoje é uma pergunta comum sobre mudança de carreira, né? Só que é uma pergunta que muitas vezes eu nem entendo a dificuldade das pessoas juntarem os pontos e entenderem como é que é tão difícil assim mudar de carreira depois que você vai ficando mais velho. Então, a pergunta é feita assim: existe alguma faixa etária em que transicionar ou começar uma nova carreira passa a ser um desafio? E não existe, obviamente, uma idade. Você pode mudar de carreira é, a hora que você quiser. Só que o problema é que as suas responsabilidades mudam. Suas responsabilidades, com o passar dos anos, elas vão mudando. Então, quando a gente fala sobre mudar de carreira, você está falando sobre imediatamente ganhar menos dinheiro. E é isso que precisa ficar claro, porque você não vai sair hoje de uma posição de sênior, de profissional bem desenvolvido, com uma carreira, com 10, 15 anos de carreira, um salário construído nesse tempo todo, e vai virar o mesmo profissional numa outra área, ganhando o salário alto daquela área, né? Então, assim, o que a gente precisa pensar é isso, assim, eu quero mudar de carreira, quanto tempo eu consigo ficar ganhando menos ou não ganhando nada até que essa carreira vire alguma coisa, até que essa carreira se consolide? Porque, primeiro, que pode nem chegar a acontecer, e segundo, é que você vai ter filhos, você vai ter uma casa, você tem uma família, você tem toda uma estrutura que depende daquele dinheiro e que vai ficar ali vivendo abaixo do que costumava viver até que você consiga fazer essa etapa. Isso pode demorar anos. Porque você vai passar ali um ano como estagiário, um ano como júnior, e aí depois disso você vai começando a engatar ali, fazendo suas conexões, criando uma carreira. Então é importante saber que esse tipo de coisa exige um planejamento. E é claro que isso também é recheado de privilégios. Tem gente que simplesmente não pode parar de ganhar dinheiro, parar de trabalhar, parar de receber o seu salário para poder mudar para uma carreira que vai pagar melhor. Então você imagina assim, alguém que ganha, sei lá, R$ 2.000 por mês e quer entrar numa carreira que tem um potencial de pagar ali 10, R$ 15.000 por mês. Ótimo! Só que nos primeiros meses ou nos primeiros anos, essa pessoa não vai estar ganhando os 10, 15 mil. Ela vai estar ganhando, às vezes, R$ 1.000, que é o salário do estagiário, R$ 1.500, talvez um salário iniciante na área, até que essa experiência vá se construindo e você seja o profissional que vai ganhar 10 mil, R$ 15.000. E isso acontece muito no campo dos desenvolvedores, né? As pessoas costumam mudar de carreira pensando em virar desenvolvedores. E aí descobrem que até ganhar aquele salário que está vendo na revista que fala de trabalho lá, aqueles salários altíssimos, até você chegar nisso, você tem que passar por um processo, você tem que pagar um pedágio ali. Então você vai começar com um salário inicial que muitas vezes é menor do que o seu salário anterior. E você vai precisar passar alguns anos por isso, construindo essa carreira, se provando ali, né, desenvolvendo, sendo bom naquilo, e muitas vezes você não consegue. Tem muita gente que tenta começar na programação e descobre que é muito mais difícil do que parece. E aí vai patinando e simplesmente decide voltar para a carreira anterior, simplesmente porque não deu, não rolou. E tem isso, às vezes simplesmente não é para você, às vezes você não tá com saco para fazer aquilo. E isso é uma outra coisa que a idade traz também. Você tá sem saco para ficar ouvindo humilhação de chefe, para ficar ouvindo piadinha por ser mais velho ou por estar começando. Então tudo isso tem uma carga de coisas ruins que você precisa pensar na hora que você vai falar, não, eu vou interromper minha carreira atual para começar numa nova carreira, porque no futuro ela vai ser muito lucrativa. Então é muito importante saber dessas coisas, né? E óbvio, é entender ali que é um processo lento, que é um processo demorado, que é um processo recheado de frustrações e que muitas vezes você vai se arrepender de ter feito isso. Mas também tem um lado bom, que se você está ali com 30, 35 anos e tem uma carreira que tem uma carreira muito bem desenvolvida ali,
que é sênior, que já foi coordenador, que sabe lidar com pessoas, que sabe gerenciar pessoas, acaba sendo muito fácil você transferir parte dessa bagagem e aí com bem menos tempo você já mostra maturidade, você mostra que é um profissional de confiança e aí consegue fazer um atalho no meio do caminho para se desenvolver mais rápido. Só que isso vai depender muito da empresa, das oportunidades que você tem, da área que você está trabalhando. Então tem áreas que simplesmente não estão nem aí para você. Então se você for, eu tô com 35 anos, agora eu quero entrar na área acadêmica, vou fazer um curso de química, um mestrado, um doutorado, porque não tá nem aí, ninguém quer saber da sua experiência anterior. Mas se você era um gestor de administrativo, né, um gestor de RH e quer ir para a área de tecnologia, talvez essa maturidade, essa visão empresarial, essa forma de enxergar o mundo aí te ajude a conquistar uns espaços melhores, uns cargos melhores, muito mais rápido. Só que nada é garantido, né? Não tem garantia. Então não é que existe uma idade onde fica mais difícil, né? De acordo com as responsabilidades que você carrega na vida, com a sua experiência anterior, com tudo que as pessoas dependem de você, com tudo que você tem de estrutura para sustentar a vida, essa mudança tão drástica, ela pode ser mais difícil, ela pode ser até impossível, porque às vezes você não pode se dar o luxo de parar e ficar ali esperando o salário crescer de novo. Você precisa alimentar seus filhos, você precisa sustentar sua casa, você precisa fazer as coisas acontecerem. Então, o que faz uma mudança de carreira ser tão difícil é isso. Agora, se você mora com seus pais, se você mora com sua mãe, se você tem uma ajuda de custo, se você não tem conta para pagar, se você não tem filhos, se você não é casado, tudo isso reduz o peso e facilita essa transição ali. Então eu passei 2 vezes por transição de carreira e nas 2 vezes foi muito fácil, né? A primeira porque eu não era casado, não tinha nada e estava ali no meio de uma ideia onde eu cortei todos os custos de vida e pude ali começar bem devagar e testando algumas coisas e tal. E a outra, eu tive a sorte de começar a fazer uma transição de carreira dentro da empresa onde eu já estava para um cargo muito maior. Então eu já comecei ganhando mais do que eu ganhava antes. E isso é uma dica que às vezes pode funcionar, você tentar mudar de carreira dentro da própria empresa. Então às vezes você trabalha no suporte, no sucesso do cliente e quer ir para a área de desenvolvimento, talvez você fazer uma transição de carreira internamente te ajude a pelo menos manter o salário que você ganha agora enquanto você se desenvolve naquela posição. E aí depois que você já estiver apto para atuar ali naquela área, você assumir e começar a ganhar mais. Então, fazer mudança de carreira dentro da própria empresa é uma direção interessante para evitar esses efeitos colaterais. Você já tem uma bagagem que as pessoas reconhecem, você já tem um histórico que com certeza é valioso para essa empresa. E aí, quando você consegue fazer isso internamente, às vezes você diminui todos esses efeitos colaterais. Mas agora, se você está pretendendo abandonar o emprego, começar a estudar, para ir para um mercado, para começar a construir uma credibilidade, talvez seja um pouco mais difícil você conquistar tudo isso. Pode levar muito mais tempo e ser bem mais difícil, independente da sua idade, mas pelas responsabilidades que você carrega. Se você gostou, curte, compartilha. Lembra de se inscrever no canal, de me ajudar aqui, porque estamos tentando fazer o canal crescer, né? Hoje eu estou numa câmera diferente, talvez o som não fique bom, mas a gente vai fazendo acontecer aqui, que tudo por enquanto é teste. Valeu? Muito obrigado e até amanhã.